Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de lista, que eu sei que vocês adoram um vídeo assim. E essa lista é uma lista temática, porque ela contempla os livros selecionados pro Clube do Livro da Reese Witherspoon. A Reese Witherspoon é uma atriz, produtora de filmes americana, já super famosa, e em 2017 ela fundou um clube de leitura. A cada mês, então, ela seleciona um diferente livro para ser lido entre os membros ali, e esses livros sempre acabam ganhando bastante destaque, né, por conta disso. Ela já selecionou até então 36 livros. Desses 36 livros, 19 deles já foram publicados aqui no Brasil, e eu vou falar somente desses livros que foram publicados por aqui, porque eu acho que não ia ter muito sentido comentar com vocês livros que vão ser mais difíceis de ser encontrados ou de ter acesso a eles. De qualquer maneira, se você quiser conhecer a lista completa, eu tô deixando o link pra vocês aqui no box, tanto do site oficial dela, que vão ter todos os livros, quanto também o link de todos os livros selecionados lá na Amazon, inclusive os livros que eu não vou falar aqui no vídeo, ok? E antes de começar a falar desses livros, eu só queria dizer pra vocês que esse ano eu tô fazendo parte da Maratona Literária de Inverno, que é produzida já há vários anos pelo Vitor do canal Geek Freak. Esse ano então tá rolando a Booktubatona 2.0, que vai acontecer entre os dias 20 de junho e 4 de julho. E o diferencial da maratona esse ano é que 27 booktubers foram convidados, cada um para poder oferecer um diferente desafio para que as pessoas que forem participar poderem escolher os seus livros dentro dessas temáticas. E o meu desafio então é que quem for participar leia um livro que faça parte de um clube de leitura. O vídeo de hoje então vai estar recheado de opções para poder cumprir esse item, mas é claro, você não precisa se restringir a esse clube de leitura, vale qualquer outro clube por aí, tá bom? Boa maratona pra vocês. O vídeo oficial do Vitor ainda vai sair e eu também ainda vou postar pra vocês a minha TBR com os desafios e os livros que eu escolhi pra poder participar. Bora falar então dos livros selecionados pela Reese. Vale dizer que todos os que eu vou mencionar aqui estão em ordem de escolha dela, tá bom? O primeiro livro que ela selecionou pro clube foi Eleanor Oliphant Está Muito Bem, da Gail Honeyman. Esse aqui é um livro que eu li ano passado, acho que ano retrasado, já perdi a noção do tempo, e eu me apaixonei por essa leitura. A gente vai conhecer a história da Eleanor aqui, que é uma mulher que ela já trabalha há 10 anos no setor administrativo de uma empresa. Ela leva uma vida um tanto quanto solitária, porque ela não tem lá muita aptidão social, não sabe interagir muito bem com as pessoas, mas ela tá muito bem, ela não se importa com isso. O importante pra ela é ela manter a rotina dela, então ela vive fielmente fazendo as coisas todos os dias, ela é super metódica, só que ela vai passar aqui por um evento em que ela e um funcionário da empresa onde ela trabalha vão acabar salvando a vida de um senhor, e isso vai fazer com que ela tenha que dar um passo a mais nessa vida social dela, vai trazer algumas mudanças e fazer com que ela confronte alguns traumas que ela tem reprimidos. Essa aqui é aquela típica leitura que engana muito a gente, porque embora ela tenha uma narrativa que seja aparentemente leve, que ela tenha passagens divertidas, ela vai trazer uma história muito profunda. A Eleanor é uma personagem que dá vontade de você abraçar, trazê-la mais pra perto de você. Foi uma leitura que me emocionou e me impactou demais e que eu deixo muito a recomendação pra vocês. O segundo livro dessa lista é o A Rede de Alice, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Verus. Ele foi também enviado no clube da tag Inéditos, e esse é um livro que vai contemplar a vida de duas diferentes protagonistas, uma durante a Primeira Guerra Mundial e a segunda durante a Segunda Guerra Mundial. E vale dizer que esse é um livro que eu não só não tenho aqui comigo nem versão física nem e-book, como também eu ainda não fiz a leitura dele, mas eu vi muita gente comentando, falando que a leitura é sensacional. Outro livro que eu também ainda não li, também não tenho nem versão física nem e-book, é O Jogo da Mentira, da Ruth Poor. Esse livro vai contar a história de 4 amigas que estudaram juntas no internato da Inglaterra e que faziam um jogo um tanto quanto complicado, que era um jogo da mentira, em que elas iam espalhando boatos sobre alunos e professores dali, até que as 4 foram expulsas desse internato. Agora, muitos anos depois, no mesmo terreno onde elas estudaram, é encontrada uma ossada e as 4 recebem um bilhete falando que alguém precisa da ajuda delas. Elas vão ter então que se reencontrar nesse ambiente e a história vai então partir daí. Uma das minhas leituras mais recentes que eu fiz para também poder assistir a série, que foi inclusive produzida pela própria Reese Witherspoon e que também conta com ela no elenco num dos papéis principais, Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Aqui a gente vai ter a história então que vai acontecer numa pequena cidadezinha nos
Estados Unidos. O livro se inicia com a notícia de um incêndio numa das casas da família dessa cidade, que é uma das famílias mais influentes dali. E então o livro retoma alguns meses no tempo pra gente poder entender os acontecimentos que culminaram nesse incêndio. É um livro que vai falar principalmente da questão da maternidade, essa maternidade sendo apontada por diferentes pontos de vista, das intrigas que vão surgindo ali pouco a pouco. É uma leitura sensacional, principalmente porque ela te dá aquela impressão de calmaria, aquela coisa de que talvez nada esteja acontecendo, mas é tudo muito aparente, porque a gente tem essas chamas, esses incêndios ali, por debaixo, por detrás dessa superfície aparentemente perfeita. Publicado aqui no Brasil pela editora Jangada, outro livro escolhido pela Reese Witherspoon é As Regras do Amor e da Magia, da Alice Hoffman. E esse livro aqui é importante dizer que ele é um prequel de Da Magia, Sedução, também da autora. Então é uma história que se passa antes desse livro aqui, que foi um livro que ficou super famoso. No Brasil ele foi publicado pela editora Rocco vários anos atrás, mas ele é um livro que saiu de edição, então hoje em dia ele é um livro raro, muito difícil de encontrar. E foi o livro que deu origem ao filme Da Magia, Sedução, protagonizado pela Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Eu conheci a história por conta do filme, eu sou apaixonada por ele, foi um filme que marcou minha infância. Quando eu li o livro, eu estranhei, porque eles são tanto quanto diferentes, né, um do outro. Então aqui a gente vai conhecer mais da história da família, porque essa é uma família de mulheres amaldiçoadas. Uma mulher nos anos 1600 foi acusada de bruxaria por ela ter amado o inquisidor, e aí ela lança uma maldição em todas as mulheres da família das gerações seguintes, em que se um homem se apaixonar por alguma delas, ele vai morrer. Já então em dias mais atuais, a gente vai ter as mulheres dessa família com a regra importantíssima de que elas não podem se apaixonar. Mais uma das minhas leituras recentes, e que foi publicada aqui no Brasil pela editora HarperCollins, e eu fiz a leitura via e-book, A Outra Senhora Parrish, da Liv Constantine, que é um pseudônimo de duas irmãs, então a história foi escrita por elas duas. E aqui a gente tem um thriller psicológico bastante interessante, porque ele é primeiramente contado pelo ponto de vista da nossa vilã. A gente tem a Amber, uma mulher que a gente não sabe de onde veio, a gente não conhece as motivações dela, só sabe que ela está muito interessada em ingressar numa família extremamente rica para poder destruir a relação ali entre o casal. Então ela fica amiga da mulher desse casal por conta desses interesses, e pouco a pouco que a gente vai descobrir tudo aquilo que está por detrás dos fatos que a gente não conhece. É uma leitura extremamente rápida e envolvente que acaba sendo bastante instigante por conta disso. Publicado pela editora Arqueiro, A Luz que Perdemos foi um e-book que eu aproveitei para baixar porque a editora deixou ele grátis agora nesse período de quarentena, mas eu ainda não fiz a leitura. E aqui a gente vai conhecer a história de um casal que se conhece na manhã do dia 11 de setembro de 2001, um pouco antes então do ataque às Torres Gêmeas. Quando eles veem aquele ataque acontecer, eles decidem que eles querem fazer algo de relevante com as próprias vidas, e a partir desse momento a gente vai ter vários anos em que esse casal vai acabar se reencontrando nas circunstâncias mais diferentes possíveis, cada um deles levando a sua vida para um caminho e questionando por que eles se conheceram naquela manhã, como que o destino age na vida dos dois. Um livro que também foi enviado pelo Clube do Livro da Tag Inéditos e que ainda não foi publicado por nenhuma editora, vamos ver se isso vai mudar daqui a um tempo, é A Escola de Contos Eróticos para Viúvas, em que vai trazer uma protagonista que é filha de imigrantes indianos e que ela fez de tudo para poder se afastar das próprias origens e tentar levar uma vida mais ocidental quanto possível. Só que após a morte do pai dela, ela vai resolver dar aulas de escrita criativa para mulheres viúvas ali da comunidade indiana a qual ela pertence. Quando ela começa a fazer isso, ela percebe que na verdade as mulheres não estão interessadas em escrita criativa, elas estão mais interessadas em de fato aperfeiçoar o próprio inglês delas. E aí quando essa professora mais vai estar confusa em meio a como lidar com essas mulheres, um livro erótico vai aparecer ali, vai causar um furor entre as mulheres, e ela vai perceber que essa escrita criativa vai vir de uma forma um tanto quanto inusitada, porque essas mulheres têm muito a contar e essa escrita pode ser um processo libertador para elas. Outro thriller psicológico que foi publicado esse ano pelo grupo editorial Record é Um Mar de Segredos, que vai trazer a história de um casal que em meio à lua de mel, enquanto eles estiverem fazendo uma viagem num barco, uma bolsa vai acabar batendo no barco em que eles estão, e quando eles pegarem essa bolsa para descobrir o conteúdo delas, segredos e situações vão acontecer a partir daí. Um dos livros mais bem comentados desta lista, que pelo que eu vi das pessoas comentarem, né, e que tá na minha lista de leituras há um tempão, inclusive, spoiler, é um dos livros que eu escolhi pra minha TBR da maratona pra cumprir o item que eu mesma propus, Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Essa aqui é um daqueles livros que mistura diferentes linhas temporais, que vai mesclar gêneros, então é uma história de drama, uma história de suspense, e vai abordar a vida de uma mulher que cresceu solitária
solitária em um pântano. Já o As Coisas Como Elas São, que eu também ainda não fiz a leitura, foi publicada pela editora HarperCollins, vai trazer a história de uma família em que um dos 4 filhos dessa família é uma garota transgênero. Por conta dos preconceitos que a garota vai sofrer em decorrência disso, a família resolve se mudar de cidade, ir para um lugar onde ninguém conhece, nenhum deles não conhece o passado, que a conhece apenas como uma garota. Mas eles também vão acabar sendo atingidos por todos os preconceitos que também existem nessa nova cidade. Tudo Pelo Amor Dele é um thriller psicológico que foi publicado aqui no Brasil pela editora Única, vai trazer a história de um casal em que eles são perfeitos um pro outro, a mulher é extremamente apaixonada pelo marido, mas o grande empecilho dessa relação e o desafio que ela vai ter que ter é com a sogra, porque ela tem uma relação um tanto quanto doentia e manipuladora com o próprio filho. Publicado pela editora Bertrand Brasil, Um Dia em Dezembro é um romance que vai se passar durante vários anos. A gente vai ter a história de uma protagonista que não acredita em amor à primeira vista, até que ela se apaixona à primeira vista por um desconhecido enquanto ela tá num ônibus. Ela olha através da janela, vê aquele homem do lado de fora e ela sente que rola uma conexão entre os dois. Ela passa um ano inteirinho indo atrás desse homem, mas não consegue o encontrar em lugar nenhum. Quando ela finalmente desiste de encontrá-lo, eles acabam se conhecendo de fato. Só que agora ele é o namorado da melhor amiga dela. Essa aqui é uma história em que eu gosto muito da ideia dela, porque eu gosto muito dessa coisa de ver uma história se desenvolvendo por vários anos, indas e vindas de um casal, mas quando eu fiz a leitura, o livro acabou ficando aquém das minhas expectativas, né? Eu gostei muito do final dele, porque eu acho que ele traz bem aquele final água com açúcar e gostoso que a gente procura em histórias desse tipo, mas a construção como um todo me envolveu menos do que eu esperava e me convenceu menos do que eu gostaria também. Um dos meus queridinhos dessa lista, Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory, é um chick-lit delicioso, foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz também no ano passado. A gente vai ter a história aqui de um casal que vai se conhecer num elevador e eles vão partir para um relacionamento de conveniência, né? Então ele vai pedir que ela o acompanhe no casamento do ex-melhor amigo dele com a ex-noiva dele. A partir daí, o que era pra ter sido apenas uma relação de fingimento em uma noite vai se transformar de fato numa relação verdadeira, só que os dois moram a quilômetros de distância um do outro e eles vão ter que lidar com essa distância e com aquele relacionamento que tá nascendo com todas aquelas perguntas. Será que ele tá tão interessado quanto eu tô? O que será que tá acontecendo entre a gente? É muito gostoso ver essa relação dos dois se desenvolvendo. É uma leitura super leve, divertida, e um dos pontos que mais me agradou na leitura é porque a gente tá falando de uma protagonista que é negra e as questões raciais estão muito presentes aqui. Então esse é um dos pontos que vai também fazer parte da relação dos dois, principalmente porque ele é um homem branco e a gente vê muito do choque das duas realidades entre eles. Agora, a minha paixão desta lista, um dos meus livros favoritos do ano passado, que vocês provavelmente já não me aguentam mais ouvir falar dele, que vocês com certeza já sabem que livro é, porque quando eu faço toda essa introdução vocês já vão saber o que é, Daisy Jones and the Six, da Taylor J. Kingsreid. Esse aqui é um daqueles livros que também me surpreendeu demais, porque eu não esperava que ele seria tudo aquilo que ele foi. A gente vai ter a história de uma banda fictícia no final dos anos 1960, início dos anos 1970. A gente tem essa história dessa banda, então, que chegou ao ápice e sumiu, se desfez misteriosamente. A gente tem a reconstrução dessa história por meio de entrevistas com seus membros muitos anos depois. Então toda a narrativa é por meio dessa entrevista. É incrível ver como a autora conseguiu construir tudo isso, como ela envolveu a gente com os personagens, como ela fez a história parecer algo assim tão real, como ela conseguiu colocar uma carga extremamente intensa, debater temas que são muito relevantes. As protagonistas femininas dessa história são maravilhosas e cada uma delas traz um aspecto bem importante no meio de todo o debate que aparece aqui. É um daqueles romances que dói também no coração, porque ele tem aquele tom agridoce, porque ele tem esse tom um pouco melancólico por trás de tudo que tá acontecendo. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro e eu vivo recomendando pra vocês. Um livro que foi enviado pelo Clube dos Intrínsecos da editora Intrínseca, que eu tenho apenas nessa edição, é o Rede de Sussurros, mas ele também já tá disponível há um tempão para ser comprado na edição comercial, e a gente vai ter a história aqui se desenvolvendo num escritório com 3 mulheres que trabalham lá, que são bem amigas, e quando o chefe delas é substituído no escritório por um homem que é acusado de assédio, elas vão ter que se unir para poder fazer algo ali no ambiente de trabalho. Também enviado no clube de leitura do Intrínsecos, Os Segredos que Guardamos, foi uma das melhores leituras que eu fiz até o momento.
lançamento agora em 2020, e ele é um romance histórico que é baseado numa história real, que é a história, então, que envolveu a escrita e o lançamento de Dr. Zhivago, clássico do Boris Pasternak. Na época do lançamento, o livro foi proibido na União Soviética por conta, do momento do stalinismo que estava acontecendo ali. Houve todo um plano de conspiração para o livro ser enviado para o Ocidente, para que ele pudesse ser publicado primeiramente nesses outros países. E a história aqui, que como eu mencionei então é uma ficção, é contada pelo ponto de vista das mulheres que estiveram envolvidas em tudo isso. Sejam aquelas que trabalharam como espiãs, seja pela perspectiva da mulher que foi a amante do Boris e a grande musa inspiradora da obra dele. Todos os livros que eu mencionei até agora são livros de ficção. O clube não tem apenas livros de ficção, a Reese selecionou outros, de não ficção, e o único de não ficção que foi até agora publicado por aqui é o Método Fair Play de divisão de tarefas domésticas, que foi publicado recentemente pela editora Bestseller. E nele, então, a autora, ela fez uma pesquisa com mais de 500 casais para poder entender e mapear melhor todo o trabalho invisível que normalmente é feito dentro de casa por mulheres, para que haja, então, uma divisão de tarefas de forma mais justa e que os homens possam reconhecer esse trabalho invisível e também assumir parte dessas tarefas, porque, lembrando, isso não é ajudar as esposas, é obrigação de qualquer pessoa que compartilha o mesmo teto. E por fim, para fechar essa lista, o último dos livros, que volta a ser um livro de ficção, também foi enviado pelo Clube dos Intrínsecos, inclusive a estreia mundial dele ocorreu no Clube dos Intrínsecos. É Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que se tornou um dos meus livros favoritos da autora. É um romance histórico também maravilhoso, em que a gente vai ter a história aqui de mulheres numa cidadezinha nos anos 1930 nos Estados Unidos, uma cidade extremamente conservadora, e mulheres que vão se unir através de uma biblioteca itinerante para poder levar livros para as pessoas que moram em lugares mais remotos e causar transformações nas vidas não só dessas pessoas, mas também ali entre elas em suas próprias vidas. Já aproveita e conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros que eu mencionei, quais vocês já leram, quais vocês têm curiosidade em fazer a leitura. E se você chegou até aqui, aproveita, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.